Dois fatos estão sobressaltando hoje: Brasília, a política, a economia e as instituições nacionais. Esta posição do ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse ao presidente da República que ele não pode mexer nos preços dos combustíveis e muito menos no preço do diesel, porque a Petrobras, segundo ele, é independente e nem ele nem o presidente mandam nela. O segundo fato, esse inquérito do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que inclusive fez uma busca e apreensão na casa de um general. A posição do ministro Paulo Guedes reflete uma situação muito delicada, porque os caminhoneiros estão ameaçando greve no dia 26. E o presidente, sabidamente, o presidente Bolsonaro, tinha alertado a Petrobras para que não impusesse aquele aumento de 5,75% no preço do diesel. Isso depois de um último aumento ter ocorrido no dia 15. Ora, caminhoneiros foi um choque, claro, mas não foi só para os caminhoneiros, mas para toda a população brasileira que vai continuar a depender da Petrobras para fixar preços de acordo com os preços internacionais, que devem subir muito com essa confusão da Venezuela. O ministro da Economia se atém, se fixa, se aferra na política de preços da Petrobras, diz ele aqui. Então, uma coisa que são essas reivindicações que eles têm, foram atacadas hoje de manhã, e agora de tarde nós fizemos a reunião de esclarecimento ao presidente de como é que são formados os preços do petróleo, quais as regras que seguem, tudo isso. E ao final da reunião o presidente deixou muito claro que isso para ele eram esclarecimentos, mas que ele entende que existem práticas de preço e que são, evidentemente, fora de qualquer propósito, seria fora de qualquer propósito nós fazermos manipulação de preço, congelar preço, segurar, manipular. Ora, ele chama isso de manipulação de preços, como se toda uma população que depende diretamente do petróleo, da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, dependesse de manipulação. Muito pelo contrário, é uma imposição da população não se submeter a essa política capitalista da Petrobras, comandada lá dos Estados Unidos, e que nos obrigam a praticamente ter aumento da gasolina e do diesel quase todo dia. O governo, para dourar a pílula, ainda tentou dar algum tipo de consolo aos caminhoneiros, abrindo um crédito de 500 milhões de reais no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES. Mas os caminhoneiros, segundo essa matéria aqui da Folha de São Paulo, dizem que crédito é esmola e não descartam nova paralisação. A gente sabe que tem uma paralisação marcada aí para o dia 26 de maio. E o governo vai aumentar esse preço do diesel até o dia 26 de maio ou vai aguardar? De qualquer maneira, vamos às razões dos caminhoneiros. Dizem aqui eles: caminhoneiros não descartam novas paralisações, segundo lideranças. As principais reivindicações da categoria: cumprimento do tabelamento do frete e redução do preço do diesel, não foram contempladas no anúncio de hoje. Para a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, as medidas anunciadas não dissolvem as tensões na categoria. Eles ainda acham que haverá greve no dia 21 de maio, não no dia 26, como eu tinha falado antes. Perdoe pelo erro. Então, dizendo assim, o pessoal está eufórico, vai parar dia 21 de maio. Isso se não parar antes, se houve aumento do diesel, ou seja, se houver aumento do diesel. E a gente se recorda bem o que aconteceu com aquela última greve dos caminhoneiros.
o Brasil praticamente parou durante 15 dias. E o outro fato que está abalando a capital da República é esta censura feita pelo Supremo Tribunal Federal à revista Cruzoé. O que é mesmo essa revista Cruzoé que, de repente, aparece com todo esse prestígio? A Cruzoé a gente vai falar daqui a pouco, mas o fato é que ela publicou uma fofoca em que, não praticamente sem pé nem cabeça, dizendo que num depoimento lá do Marcelo Odebrecht, ele teria se referido ao Toffoli como sendo o amigo do amigo de meu pai. Ora, a tal da acusação contra o ministro não envolve pagamentos, não envolve dinheiro nem corrupção. É apenas uma fofoca, uma futrica política, e que o ministro levou muito a sério. Levou muito a sério e está pagando um preço alto por isso. Olha que desde ontem a Globo está toda mobilizada para detonar, para implodir este inquérito que o ministro, aliás, tinha feito antes, para examinar as notícias de fake news, as notícias falsas e infundadas, envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Só hoje, na edição de hoje do Jornal Nacional, foram 20 minutos, mais da metade do jornal, contra o ministro, contra aqueles que estão a favor daquela decisão de examinar essas fake news contra os ministros do Supremo. E a Globo mobilizou todo o seu arsenal jornalístico, todas as associações de empresas, de editores, de jornais, de revistas, até da ABI, a tal da Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, todos estes setores ligados e protetores da Lava Jato, que está bem por trás, né, inclusive da Cruzoé, porque a Cruzoé, na realidade, é uma revista que nem gráfica é apenas digital. Ela tem sede em Brasília, mas que foi formada daquele pessoal de extrema direita da Veja. E tem como principal sócio aquela Empiricus Research, aquela mesma empresa que também pagava anúncios para derrubar a Dilma Rousseff, defendendo a sublevação nacional contra a Dilma Rousseff. Então esse pessoal da Cruzoé, de repente, é alçado como se fosse o principal órgão da imprensa brasileira. E daqui para frente só se vai falar em Cruzoé, porque a Veja, a gente sabe, está quase falida, juntamente com a sua editora Abril, que já nem existe mais. Sem querer, o Toffoli acabou dando mais um gás. A Lava Jato, que estava sendo escanteada pelo Supremo Tribunal Federal, depois que esse mesmo Supremo tinha retirado da Lava Jato os crimes eleitorais e devolvido esses crimes à alçada da Justiça Eleitoral, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral. Mas aí deu mais gás e está aí a Lava Jato com o seu exército aí, não é? Aquele exército chefiado pela Globo e todo o sistema bancário, político, judicial.